Boa noite. Sejam bem-vindos nossos visitantes, uma saudação especial a cada um de vocês e também, especialmente, ao nosso visitante Danilo, lá em cima. Tudo bom, Danilo? Saudades, cara. Que bom te ver aqui, viu, de verdade. Atleticano. Tá feliz, né? Tá feliz. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Deixa a sua Bíblia aberta aí a partir do verso 38. Lucas 10, a partir do verso 38, já nós leremos. Nós vivemos num mundo acelerado, sim ou não? Sim, vocês que trabalham sabem muito bem disso, aqueles que ainda fazem parte da população economicamente ativa, aqueles que precisam levantar cedo para ir trabalhar, outros têm o privilégio de acordar um pouquinho mais tarde, mas enfim, nós vivemos um contexto laboral de agilidade. É preciso produzir, é preciso competir, é preciso ser cada dia melhor, é preciso ser bom, é preciso estar bem colocado dentro da sua profissão. E isso nos faz e nos traz uma série de sentimentos. Nos sentimos muitas vezes pressionados por essa situação, e às vezes nem é o trabalho braçal, antes fosse. Seríamos capazes de carregar tijolo 12 horas por dia, não sei se já teve essa oportunidade. Eu já tive uma vez, ainda seminarista, nós fomos fazer a laje de uma igreja batista lá em Fazenda Rio Grande. Nós fizemos a laje da igreja, eu carreguei saco de cimento, é uma pessoa, o saco de cimento é uma pessoa, tem 50 quilos o saco de cimento, e eu passei o dia carregando o saco de cimento. Eu dormi à noite como um bebê, não é? Não sentia nada, não sentia as costas, não sentia as pernas, não sentia nada. Bom, o fato é que a laje caiu uns 3 anos depois, e é verdade essa história. A laje caiu, tinha lá, lógico, um mestre de obra que estava ensinando a gente a fazer lá, mas alguma coisa a gente fez errado. Porque deu uns 3 anos, eles tiveram que refazer a laje lá. Mas antes fosse, não é? Fui dormir que era um bebê. O fato é que não é esse tipo de trabalho que nos tira o sono. Na maioria das vezes o que nos tira o sono, e não deveria, mas nos tira, é o cansaço mental. É essa ansiedade que envolve aquilo que fazemos. E não precisa ser necessariamente a profissão. Talvez eu fale a um aposentado aqui, que tem as suas atividades ainda, tem os seus afazeres domésticos, as suas preocupações relacionadas à família. Muitos pais vivem sentimentalmente, né? Vivem o filho, a vida do filho, sofrem pelo filho, querem que o filho se dê bem e ficam ali vivendo, e não é ruim, eu não estou falando aqui de uma forma pejorativa, porque pode até ser, né? Às vezes sufoca o filho, quer fazer pelo filho, mas não é isso, é um sentimento de acolhimento, de querer ver que a sua família voe, se dê bem. Isso tudo pode nos tirar o sono. Há um termo muito comum hoje em dia que em inglês é workaholic, né? São pessoas viciadas no trabalho, e não necessariamente de forma compulsória, ou na verdade voluntária. É possível que seja compulsória, porque tem muito boleto para pagar, porque precisa de fato. É comum hoje em dia as pessoas terem 2 empregos, não é? Sai de um emprego, vai para outro e não tem o terceiro porque não encaixa no horário, senão seria capaz até de pegar um terceiro emprego porque precisa ganhar um pouco mais para sustentar a sua casa, para satisfazer os desejos dos seus filhos, às vezes até pelo básico, e isso é uma verdade. Mas nos causa, infelizmente, muita ansiedade, nos traz sentimentos ruins, por vezes, esse estilo de vida. Uma anedota, no hospício qualquer, hoje nem sei se chama hospício ainda, mas num hospício qualquer aí, a funcionária via um louco lá, todos os dias, pegar um copo e colocar o ouvido no copo aqui na parede. E todo dia ela passava e ele estava lá compenetrado, ouvindo, tentando ouvir o que se passava do outro lado da parede. Até que um dia ela pegou o copo também e foi lá ouvir o que será que
Esse moço todo dia ouve aqui, foi lá ouvir, e ela não escutava nada. E ela ficou horas ali, não escutava nada, e falou para ele: moço, eu não estou escutando nada. Ele falou: você veja, minha senhora, nem eu. Tem alguma coisa aqui. Todo dia eu venho e não ouço nada. É isso, tem coisas que nos trazem essa ansiedade, essa preocupação, e que não são nada. Pode ser, e muitas vezes são tudo. Não é? Muitas vezes nos engolem, são razões justificáveis. Mas é preciso pensarmos a respeito disso. O que será que Deus, o que será que Jesus tem para nos dizer a respeito dessa vida ocupada demais, ansiosa demais? O título, eu sei que os meninos lá de cima precisam de um título, né, para colocar lá no site. Ocupado demais. Lucas capítulo 10. Dá uma olhada então nesse texto, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vou ler novamente o verso 41 e o verso 42. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos. Nós, de fato, precisamos do Senhor para interpretá-lo. Precisamos do Senhor para viver melhor. Nos ajuda a equilibrar as contas de trabalho, de labor espiritual, para que vivamos bem e mais parecidos com aquilo que o Senhor tem às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto fala de um momento da vida de Jesus em que ele, então, estava indo a uma cidade chamada Betânia. Ele estava vindo de uma série de ensinamentos, inclusive que falavam a respeito de serviço. Ele ministra aqui um pouco antes, a partir do verso 25, a parábola do bom samaritano. Ele fala sobre o comportamento do cristão, como ele deveria agir, como ele deveria trabalhar e se relacionar com os demais. E aí ele entra aqui à casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e a 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, numa cidade chamada de Betânia. E ele então, quando entra nessa casa, o texto é muito claro, Maria esquece tudo o que precisava fazer e senta-se aos pés de Jesus Cristo. Ela então estava disposta a ficar na companhia dele, enquanto Marta sai e preocupa-se a sua casa, e as casas não eram muito grandes. As casas, a maioria delas, possuíam 2 cômodos, 2 ou 3 cômodos, havia dispensa, era muito comum que houvesse a dispensa, os animais dormiam até dentro da própria casa, para que à noite não nenhuma situação adversa levasse o animal embora, ou morresse, ou alguém roubasse. Eles traziam os animais para dormir dentro da casa, e num ambiente um pouco maior, numa sala misturado com uma cozinha, ali eles ficavam. Mas era nesse lugar, era nesse ambiente que Marta estava agitada pela presença do Mestre, procurando de todas as formas servir-lhe e fazer com que ele se sentisse bem. E num dado momento ela olha para sua irmã e vê que a irmã não estava fazendo nada. Ela estava, na perspectiva dela, Marta, não estava fazendo nada, preguiçosa talvez, sentada aos pés de Cristo, e ela vai reclamar com Jesus Cristo, nem se dirige à sua irmã, se dirige diretamente a Jesus. O Senhor não se importa que eu sozinha tenha que fazer todas as coisas, preparar o cafezinho, enquanto ela está aí sem fazer nada. E Jesus olha para Marta e fala: Marta, Marta, calma, vejo que você está ansiosa e atarefada, querendo fazer muitas coisas. Bem fez Maria, que está sentada aos meus pés. Ela ficou
com a boa parte, e isso não poderá ser tirado dela. Que texto maravilhoso. A primeira mensagem, a primeira ideia que me vem à mente quando eu leio essa passagem é que a produtividade no trabalho nunca compensará a nossa improdutividade espiritual. A nossa produtividade laboral nunca compensará a nossa improdutividade espiritual. É sobre isso que Jesus trata, talvez não de forma tão tangencial quanto se imagina, porque aqui estava se falando, e quando o texto nos diz aqui que ela estava ocupada, a palavra pode ser substituída por distraída com outras coisas, ela não estava com a mente conectada espiritualmente a Jesus Cristo. Esse texto, ele pode nos dizer ou nos falar de uma distração espiritual à luz do serviço que Marta queria fazer para Jesus Cristo, mas eu posso muito bem aplicar ao meu serviço, à minha vida espiritual, que não pode ser dissociada da minha vida laboral, da minha profissão, daquilo que eu faço. Afinal de contas, sou um ser pleno, humano, não dicotomizado, não tricotomizado, porque tudo o que eu faço sou eu. O meu trabalho, a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, esse é o Ricardo. E a forma como o Ricardo se comporta interfere diretamente na relação do Ricardo com Jesus Cristo. Então é preciso olhar para esse texto, equalizando o meu labor, as minhas distrações, a minha luta para que não me envolva com as distrações desse mundo, a necessidade que tenho de me assentar aos pés de Jesus Cristo. É disso que esse texto trata. E essa produtividade, essas distrações que todos os dias tentam me levar para longe do que é essencial, do que é necessário para que eu viva bem, ou seja, a minha intimidade com Jesus Cristo, essa luta diária, todos os dias eu travo para que eu possa deixar essas distrações de lado e focar de fato naquilo que importa, naquilo que é o meu chamado, é a minha missão, fazer o nome de Jesus conhecido. É para isso que nós vivemos, é para isso que você existe, para fazer o nome de Jesus conhecido. E tudo aquilo que você faz e te leva para longe dessa verdade é distração, é trabalho inútil, é aquilo que não é importante, pelo menos para o momento. É interessante que Marta não fazia nada errado. Quando eu olho para Marta, eu não vejo ela pecando. Eu não vejo Marta fazendo alguma coisa que alguém pudesse acusá-la de profanar o nome de Cristo, de romper, de descumprir algum dos mandamentos. Ela não faz nada disso. Ela faz coisas extremamente justificáveis. Ela estava tentando servir o seu mestre. E é assim que nós nos envolvemos com as coisas desse mundo. Nós fazemos coisas totalmente justificáveis. Nós nos importamos e nós realizamos coisas para a nossa família. Nós realizamos coisas para nós, para o nosso bem. Nós realizamos coisas, por vezes, para a igreja, para o bem do meu trabalho. Só que tudo quanto passa a ser o meu Deus, tudo quanto tira a minha atenção de Jesus Cristo e passa a ser a minha prioridade, pode se tornar um Deus em minha vida e pode me distrair daquilo que é essencial, o meu chamado, para que eu existo, para que eu vim à terra, para fazer o nome de Jesus conhecido, para honrá-lo, para ser um bom homem diante de Deus, cumprindo aquilo que Ele me fez para fazer, para aquilo que eu fui criado. É importante que nós lembremos que a minha produtividade, a sua produtividade nunca compensará a sua improdutividade espiritual. Sobre esse texto, Jesus fala, ou sobre essa verdade, Jesus fala em outros momentos. Marcos capítulo 4, verso 18 ao 19, você conhece muito bem a parábola do semeador. Esse trecho diz o seguinte: e outros são os que receberam a semente, ou recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha o final desse verso. Outros são aqueles que se envolvem com os enganos das riquezas e das ambições de outras coisas, e esses então sufocam a palavra que fica infrutífera. É muito fácil
E por isso que eu gosto muito de um texto, está no Evangelho de Lucas também, um pouco mais à frente, quando Jesus diz, lógico, Lucas diz, lembrando das palavras de Jesus Cristo, quando ele diz que nos tempos de Noé, os homens plantavam, os homens colhiam, os homens davam as suas filhas em casamento, os homens, eles se envolviam com as coisas desse mundo e foram condenados. Nos tempos de Sodoma e Gomorra, os homens plantavam, os homens colhiam, os homens se casavam, davam suas filhas em casamento, porém foram condenados. Não há um pecado ali. Não há um pecado. E por que, portanto, que eles foram condenados? E nós, conhecendo um pouco o texto, conhecendo o Antigo Testamento, sabemos de fato de tudo aquilo que envolveu o erro desse povo. Mas quando Jesus cita o fato, ele faz questão de mostrar que eles se envolveram tanto com as coisas desse mundo, que se esqueceram de Deus. Eles se envolveram tanto com aquilo que é natural. Casavam, davam-se em casamento, trabalhavam, plantavam, colhiam, faziam tudo aquilo que precisavam fazer, mas se esqueceram de Deus. A nossa produtividade, o nosso labor, muitas vezes justificáveis, não valem a pena se nós esquecermos da nossa vida espiritual, da necessidade que temos de nos assentarmos aos pés de Jesus Cristo. E tem muita gente, esse é um assunto delicado, porque quando a gente fala, por exemplo, sobre isso, há quem diga, eu não oro tanto, mas eu sou uma pessoa ética. Eu não faço o meu devocional com a minha família, mas eu sou um baita esposo, uma baita mulher. É como eu disse, Marta também não estava fazendo nada de errado, entretanto estava perdendo a boa coisa. O texto fala que Marta havia perdido a boa coisa. É interessante, e eu posso falar isso com propriedade agora. Eu digo agora porque falei muito tempo no devocional com a minha família, até um dia que a minha esposa me chamou e falou assim, Ricardo, a responsabilidade é sua. Você é o homem da casa. É de você que Deus vai cobrar. E eu disse, é verdade. E a partir de então, todos os dias, não vou dizer que não falhamos, mas se falhamos é uma vez por semana. Todos os dias, senta eu, Amanda, Rebeca e Daniel. E a gente lê um trecho da palavra, e a gente ora, e a gente conversa sobre o que aquilo significa para a vida das crianças. Isso mudou a minha vida. Isso mudou a vida da minha família. Esposa que está aqui hoje, que está me ouvindo, o seu marido é alguém que lhe chama para conversar sobre a Bíblia? Se não, tem alguma coisa muito errada. Converse com ele. Nós estamos e vocês estão talvez perdendo a boa coisa. Esposa, a responsabilidade também é sua. É compartilhada. Mas eu quero pegar no pé dos homens, porque você é o homem da família, biblicamente, é aquele que conduz o seu lar em direção a Cristo. Você tem que assumir essa responsabilidade, para que não perca a boa parte, a boa coisa, que é a companhia de Jesus Cristo. É a famosa história do abacaxi. Nós nos envolvemos em tantas coisas, nos esquecemos daquilo para o que fomos chamados. A história do abacaxi foi no meu primeiro sermão aqui na Silva Jardim. Não, foi no meu segundo. O primeiro foi ali embaixo, falei sobre alegria. Foi em 2003. O segundo eu já não lembro quando foi o ano, mas eu preguei daqui, eu contei a história do abacaxi. Um pastor que foi trabalhar no Nordeste, e ele sempre teve o sonho de morar em uma casa que tivesse um quintal. E ele foi para trabalhar a igreja, era uma casa pastoral e tinha quintal, e o sonho dele era plantar abacaxi. Ele achava interessante de ver o abacaxizinho nascendo, e é bonito, não é? Você vê aquele abacaxizinho. E ele foi plantar abacaxi, plantou, e chegou a época da colheita, estava perto de colher, roubaram todos os abacaxis dele. E ele ficou indignado, ele saiu à cidade, ele queria descobrir quem é que tinha roubado o abacaxi. E ele não descobriu, e plantou de novo, e chegou a época da colheita, roubaram novamente todos os abacaxis dele. E ele ficou indignado, brigou com o povo da igreja, que história é essa? Vocês devem saber quem está fazendo isso. E a vida dele passou ele passou a priorizar na vida dele o abacaxi. Quem é que roubou? Tem a história de quem é que mexeu no meu queijo, né? Quem é que roubou o meu abacaxi? Até que um dia, e isso era uma coisa pequena, e um dia, mas estava atrapalhando a vida dele lá. E um dia, Deus falou com ele em sonho: José, quando é que você vai colocar na sua cabeça que eu não te chamei para plantar abacaxi? Eu te chamei para ser pastor.
É uma anedota que pode ser muito bem aplicada à sua vida e à minha vida. Quando é que você vai pensar que você não foi chamado para essas coisas superficiais que estão te distraindo? Você foi chamado para essa obra que se chama proclamar o nome de Jesus Cristo para aqueles que Deus colocou ao seu redor. É para isso, para fazer o nome de Jesus conhecido. E aí nós o glorificaremos. A razão nossa de existência é glorificar o nome de Jesus e gozá-lo para sempre. A melhor maneira de fazer isso é tornando o nome de Jesus conhecido. Ele se agrada. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Deus. Você me ama? Eu te amo. Então, se você me ama, cuida de quem eu amo, apacenta as minhas ovelhas. Isso é amor. É para isso que nós somos chamados. Em segundo lugar, pessoas que priorizam demais o trabalho em detrimento da sua comunhão, e eu falo trabalho de forma geral, da sua comunhão com Deus, normalmente são reclamonas. Como assim? Pessoas que priorizam demais o seu labor, os seus afazeres, seja onde for, normalmente são reclamonas. Verso 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã não tenha deixado que eu fizesse tudo sozinha? Você não está vendo o que está acontecendo? Reclamam porque acham que os outros não estão no ritmo deles. Reclamam porque chegam no trabalho e falam: não é possível, só eu que trabalho nessa casa? Só eu que trabalho nesse lugar? Só eu que faço as coisas? Reclamam porque estão sem paciência, porque toda a paciência já foi esgotada nas suas tarefas anteriores. Reclamam porque querem ajuda, reclamam porque têm ajuda demais, reclamam por isso, reclamam por aquilo. Quando nós perdemos o foco da nossa vida, quando o trabalho, quando as suas atividades passam a ser o Deus da sua vida, a sua grande razão, e ela é muito fácil de nos justificarmos de forma positiva, né? Olha, eu estou fazendo o que é correto, eu estou cuidando da minha família, eu estou querendo dar sustento para eles, eu estou querendo o melhor para eles. Mas quando isso passa a ser o nosso Deus, é muito possível que eu brigue com a minha esposa, que eu seja um funcionário ruim no meu trabalho, porque eu acho que tudo conspira contra mim. Não é possível, só eu que trabalho nesse lugar, só eu que faço as coisas nessa casa, porque o trabalho passou a ser o centro da nossa existência. E não é, e não pode ser. Queridos, esse copo que eu estou segurando, ele é pesado? Ele é pesado ou não? Não dá para saber. Eu não estou perguntando o peso dele, estou perguntando se ele é pesado. Se ele é pesado ou não, passa pela minha força, por quanto eu aguento, quanto músculo eu tenho nesse braço, por quanto tempo eu estou segurando esse copo. Se eu ficar segurando esse copo aqui por 1 hora, talvez ele fique muito mais pesado do que está agora. É sobre isso, queridos. Tem muita gente achando pesado demais, porque está segurando sozinho há muito tempo, porque está segurando demais uma coisa que já deveria ter largado. Eu não estou falando para você largar o seu emprego, eu estou falando para você enxergar o seu emprego, a sua atividade, aquilo que você faz na sua vida como um meio e não como um fim. É só um meio, a sua vida vai passar, querido. Talvez a sua esposa precise mais de você do que você imagina. Os seus filhos precisam mais de você do que você imagina. E quem conhece a minha história sabe que eu posso falar isso com propriedade. Passei 5 anos fora de casa. Por quê? Não porque eu fugi de casa, mas trabalhando fora. E isso custou muito a minha família. É possível trabalhar fora, é possível sim que você tenha emprego em outra cidade e mantenha a rotina bem. Faça isso, em nome de Jesus, continue fazendo se as coisas estão bem. Mas quando você perceber que isso está sacrificando a sua família, tem alguma coisa errada. A sua família em primeiro lugar, ou Deus em primeiro lugar, ok, mas o ministério, família, não pode ser deixado de lado. Já ouviram falar na linha de Plinson? Século XVIII, um homem chamado Samuel Plinson, ele era um parlamentar inglês, e ele percebeu que havia muitos navios ingleses que afundavam à toa, sem razão. Fez então a pesquisa, o que é que está acontecendo. Descobriram que muitos desses navios colocavam, enfim, eram abastecidos com uma carga superior àquela que conseguiam carregar.
E não havia uma regra, não havia nada que medisse a capacidade do navio e fosse visível, fosse fácil de identificar. Até que então esse homem pleiteia que a lei fosse aprovada e passa a se chamar então o nome da lei, o seu sobrenome, que era a linha de Plimsoll, a lei de Plimsoll, que faz com que todo navio tenha que ter uma linha no seu casco que indique que ali é o limite onde a água pode chegar. Passou daquilo, pode afundar. Muitos de nós não estamos respeitando essa linha. Muitos de nós, porque já ultrapassou essa linha há muito tempo, estamos irritadiços. Estamos tratando as pessoas que estão ao nosso redor mal. E nos justificamos, porque você não sabe o que é fazer aquilo que eu faço. E aí reclamamos, e aí vivemos de uma forma ruim. Bom, é só Jesus que nos satisfaz, não o nosso trabalho. A boa parte nos traz paz, a boa parte. E normalmente, pessoas mais satisfeitas também. Em terceiro lugar, aquiete-se. Tente ficar à vontade na presença de Deus. Esse texto é muito fácil, nesse texto é muito fácil de observar aqui também uma pessoa agitada. Eu não sei se você já teve essa sensação, essa situação, e eu tenho isso, infelizmente, com pessoas que são muito próximas a mim, parte da família da minha mãe, alguns parentes que a gente não se vê há muito tempo, e aí quando se vê, a gente não consegue ficar tão à vontade na presença um do outro. Não sei se já passou por isso. Às vezes você recebe uma visita e você fica ali, que hora essa visita vai embora, fica mais um pouco, Deus me livre, já vai embora, graças a Deus. Você está ali, né? É difícil. Não tem aquela coisa de se sentir em casa. E você sabe que a gente enxerga uma Marta assim. Uma Marta preocupada, você está se sentindo bem, você precisa de alguma coisa, alguma que eu posso... Até uma hora que parece que a visita diz, calma, senta aqui, fica do meu lado, está tudo bem, o café está gostoso, o sofá está bom, eu vim aqui só para conversar com você, não precisa de mais nada. É interessante, às vezes você vai visitar a pessoa, você percebeu que a visita é secundária, o que era prioridade era o café, não é? A mesa aposta é café para 15 pessoas, só está você e ela, e tem bolo de fubá, bolo de cenoura, e há de você se não comer um pedaço de cada bolo, e no final tem arroz doce. Não é? Calma, está tudo bem, eu vim aqui só para conversar com você. Aquieta-se. E eu vejo um pouco isso em Marta, tão preocupada em servir, tão preocupada em mostrar que pode. Olha, sinta-se em casa, Deus, fique aqui, essa casa é sua, eu vou fazer de tudo para que você saia daqui com uma boa impressão. A boa impressão era só a conversa, era só o papo, era só olhar no olho, era isso que Jesus queria. Bom, amados, ao final da visita, Marta poderia dizer o que fez para Jesus. Maria, o que Jesus fez para ela. Ao final da visita, Marta poderia dizer tudo o que havia feito. Maria poderia dizer tudo o que Jesus disse para ela. É isso. Aquieta-se na presença de Jesus. Convide Jesus aí à sua casa e simplesmente ouça o que Ele tem a dizer. Metaforicamente falando, viva com Cristo todos os dias, dizendo, Senhor, eu estou aqui só para te ouvir. Aquilo que eu fizer jamais comprará a sua alegria, jamais o seu favor. O Senhor não me enxergará como um anfitrião melhor. Não há como, porque tudo o que eu tenho para te dar, na verdade, vem do Senhor. Eu quero simplesmente te ouvir, assentar aos seus pés e me aquietar. E como é gostoso quando na oração, quando no nosso devocional, quando no nosso dia a dia com Deus, nós já galgamos esse degrau de intimidade com o Senhor, a ponto de ficar ali horas na presença dEle, simplesmente contemplando um silêncio que fala mais do que uma multidão. Isso é bom. Essa é a boa parte. Maria, pois, escolheu a boa parte, e isso não poderá ser tirado dela. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai
da boca do Senhor. Andar com Deus, estar em sua companhia, é isso o que te faz bem, é isso o que Deus quer. Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8 diz assim: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de 1 ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a felicidade e, por fim, ande humildemente com o seu Deus. É isso. É isso que Ele quer de você. Ande humildemente com o seu Deus. Bom, aí eu lhe faço a pergunta: como está a sua vida com Deus? Você é um bom esposo, eu sei disso. Você é um bom pai. Você é um bom filho. Mas há quanto tempo faz que você não para tudo e se assenta aos pés de Cristo e fala: Senhor, eticamente eu tenho buscado fazer o certo, o correto, mas eu quero mais do que isso, eu quero viver o espiritual, eu quero viver o além, eu quero ter as minhas experiências com o Senhor, de alguém que se assenta aos seus pés, de alguém que ouve o Senhor, de alguém que lê a Bíblia, de alguém que ouve a palavra, de alguém que ora, de alguém que... E é interessante que depois desse texto, Jesus vai falar justamente de oração. O texto continua, ele vai ensinar os discípulos: quando orar, façam dessa maneira. Jesus queria que Maria, no serviço de exemplo, calma, se assente aos pés e simplesmente ouça o que Jesus tem a dizer. Cuidado, meu querido, para não perder a melhor parte. Há um livro que eu quero indicar. Logo que eu me converti, eu lembro que eu li esse livro. Ele não é um livro, não inventou a roda, é um livro simples, mas como essas verdades simples, necessárias, que precisam volta e meia ser rememoradas. O livro se chama Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ocupado demais para deixar de orar. Eu não sei o quão envolvido você está nas suas atividades. Repito, talvez já aposentado, mas cheio de coisa para fazer, que bom. Talvez ainda tentando construir o seu patrimônio para que um dia possa não acumular em celeiros, mas viver bem, totalmente justo, desde que o dinheiro não more no seu coração e não seja o seu Deus. Eu não sei em que fase da vida você está. Agora eu quero lhe dizer em nome de Jesus que se você está envolvido demais com isso, deixando de lado a necessidade de se assentar aos pés de Jesus e simplesmente ouvi-lo, ou seja, ser alguém extremamente espiritual, alguém que é um homem e uma mulher de oração, alguém que lê a palavra, e é tão legal, é tão incrível quando a gente encontra essas pessoas, porque a gente identifica essas pessoas. É aquela história, né, que o pastor pregou e a moça na porta da igreja disse assim: pastor, o senhor deve ter orado muito para pregar isso. O senhor deve ter buscado demais a Deus para trazer essa mensagem hoje. E de fato ele tinha feito isso. E aí, quando ela foi embora, ele ficou pensando: bom, se ela percebeu que eu fiz isso, quando eu não faço, ela percebe também. As pessoas que têm uma comunhão íntima com Deus, elas exalam isso. Seja você essa pessoa. Não viva do testemunho dos outros. Não venha à igreja esperando que eu lhe conte uma história que vai alimentar a sua fé. Tenha você essa história para contar. Seja você a pessoa que vive o mundo espiritual de tal maneira que se um dia eu for conversar contigo, você tem o que me dizer. Eu tive um momento com Deus, pastor, que foi incrível. Deus falou demais no meu coração. A gente vive atrás, a gente quer que em 30 minutos, no sermão de domingo à noite, o pastor resolva a nossa vida. Diz para mim, pastor, o que é que eu tenho que fazer essa semana para viver bem? Isso jamais. A vida com Deus não é assim. Hoje é uma palavra pontual, porque a sua relação com Deus se faz dia a dia, de segunda, sexta, quarta, quinta, até chegar o domingo, em que você poderia pegar o microfone e, assim como eu estou fazendo aqui, dizer: eu tenho uma palavra a dizer à igreja, essa semana Deus fez um milagre e eu quero compartilhar.
Isso é comunidade, isso é igreja. Nós nos vemos pouco, mas nós somos um corpo. A sua falta de espiritualidade interfere na minha. Aquilo que você faz, e você é a igreja, interfere no meu ministério. O que eu faço interfere na sua vida. Somos um corpo em Cristo. Você é o braço, eu sou a perna. E se eu tiver algum problema no braço, a perna sofre. Já operei o ombro. E lembro até hoje que passei muito tempo, depois de operar o ombro, andando torto. Eu andava assim, e andava estranho, mas era o ombro. É porque o ombro interfere no meu equilíbrio, ao que dói aqui, aqui protege. É só dar uma topada com o minguinho na quina da porta, que você vai ver que dói até a orelha. E assim nós somos um corpo em Cristo, como o apóstolo Paulo faz questão de dizer. Entrar por uma igreja, na porta dessa igreja, assim como entrar numa garagem não te faz um carro, entrar nessa igreja não te faz um cristão. O que te faz um cristão é dia a dia a sua vida devocional. Compre um devocional, escolha um livro da Bíblia, viva aquilo que talvez você nunca tenha vivido. De todos os dias ter o seu momento com Deus, a sua vida vai mudar. Ah, não tem dinheiro. Não sei, aparece o dinheiro, isso já não mora mais no teu coração. Ah, mas a única forma de o seu casamento mudar, se essa for a sua realidade, é você se tornar uma pessoa mais crente. É a única forma. A única forma da sua esposa ser uma esposa melhor é você ser um marido mais crente. Ah, não faz sentido. Na Bíblia faz. No mundo espiritual faz. A única forma do seu trabalho ser melhor, porque eu vou falar uma coisa para você. Você abre o Facebook, o Instagram, a pessoa pediu emprego o tempo todo. Quando consegue um emprego, é cheio de indireta no Facebook e no Instagram, dizendo, que não sei o que, poderia ser assim, poderia ser assado. É uma ingratidão por aquilo que conseguiram, que Deus que tenha misericórdia. A única forma dessa sua vida mudar no seu trabalho, querido, é você se tornando uma pessoa mais crente. Você se torna alguém mais satisfeito. Tenha certeza disso. É simples a vida cristã, ela não é complicada. A vida cristã sempre foi e sempre será entre você e Deus. Só. O resto está bom ou está ruim, dependendo de como você está com Deus. Porque eu posso viver no meio de uma guerra, viver no meio de um contexto extremamente difícil, mas eu estou tão bem com Deus que nada me abala. Se você está se abalando de uma forma tão fácil, revise a sua vida com Deus. Talvez esteja faltando alguma coisa. Em nome de Jesus. Amém? Pai querido, obrigado por esse momento. Pedimos que o Senhor nos ajude a ser como Maria. Se assenta aos seus pés. Maria também tinha o seu trabalho, o seu labor, é evidente. Mas ela entendeu que aquele era o momento de desfrutar da sua presença. Nós queremos ser assim, Pai. Nós queremos ser pessoas que entendem que o melhor da vida, a primeira parte da vida, aquilo que mais importa, é ouvir o que o Senhor tem a dizer, aproveitar a oportunidade da sua palavra, e depois nós saímos trabalhar. E depois nós saímos fazer. Nos faz pessoas que oram antes de sair de suas casas para o trabalho. Nos faz maridos, esposas que oram com o seu cônjuge. Nos faz funcionários que glorificam ao Senhor pelo trabalho que têm, mas entendem que o trabalho é meio e não fim. Nós morreremos um dia, Pai. E como diz Eclesiastes, por que trabalhamos tanto se negamos à nossa alma os bens mais preciosos da vida? A família e os amigos. Obrigado, Deus, pela mensagem de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.